5 jogadores que já passaram pelo Goiás em temporadas passadas, que pelo jeito, né, ficarão livres no mercado após o final dessa temporada de 2021. No vídeo de hoje irei trazer aqui a respeito desses nomes que já tiveram boas atuações aqui no Verdão em outras épocas, né? Seria uma boa Goiás, quem sabe, repatriar esses jogadores. Quero saber sua opinião aqui embaixo. Mas antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo no vídeo e também se inscrever no nosso canal, divulgar o nosso conteúdo aí também com outros amigos esmeraldinos, que com toda certeza ajuda bastante o meu trabalho aqui dentro do Goiás News. O tema de hoje, né, a respeito envolvendo ainda a próxima temporada do Verdão de 2022, alguns jogadores saindo, outros também sendo já cogitados, maior parte também de renovações. Essa é a intenção da diretoria esmeraldina para o ano que vem, manter grande base desses jogadores que jogaram a Série B do último ano para inicialmente começar o Campeonato Goiano. Dessa forma, né, o Goiás com toda certeza irá ainda no mercado, a tendência é que traga pelo menos 2 zagueiros, um lateral esquerdo também, mais um meia um pouco mais avançado e 2 jogadores pelo lado do campo. Dessa forma, no vídeo de hoje, irei trazer aqui alguns jogadores que tiveram boas atuações pelo Goiás nos últimos anos e o melhor ainda, né, ficam sem contratos, pelo menos até a princípio, né, para o ano que vem. Beleza? Irei começar a nossa lista de hoje falando a respeito do volante Giovani, ele mesmo que teve aí uma excelente atuação pelo Goiás só na temporada de 2018, mas assim, caiu, né, completamente nas graças da torcida. Ele que nessa temporada vive aí um pequeno impasse ainda com o Cruzeiro. Se fosse mais ou menos um mês atrás, a tendência é que realmente ele permaneceria na Raposa em 2022. Entretanto, foi acontecendo algumas renovações, o Cruzeiro especulando alguns atletas ainda maiores e não tem, né, essa definição ainda a respeito do Giovani para o ano que vem. Ele tem 27 anos de idade, nessa temporada fez sim um bom ano vestindo a camisa do Cruzeiro, foram aí 31 jogos com 5 gols marcados, além de 2 assistências. Nessa temporada ainda ele jogou pelo Avaí, iniciou lá no Campeonato Catarinense, onde fez aí 17 jogos com 2 gols marcados. Está lá no Cruzeiro desde 2020, quando saiu, né, do Goiás, foi para o Coritiba inicialmente também em 2019, quando conseguiu novamente o acesso para a Série A. Aqui em Goiânia, pelo Verdão, ele marcou aí 7 gols, também deu 10 assistências em 54 atuações no total. Naquela temporada, conseguiu, né, o acesso também com o time esmeraldino e o título do Campeonato Goiano. Além disso, tem passagens aí pelo Corinthians, Ponte Preta, o Atlético Paranaense e o Náutico, né, foi o último time antes dele chegar aqui no Verdão. Quero saber sua opinião aí a respeito do Giovani, né? Ele que sempre é cogitado no Goiás quando surge essa hipótese dele não renovar um contrato com a equipe. Acho que com toda certeza seria uma ótima visando aí, né, inicialmente a disputa do Goianão e do Campeonato Brasileiro posteriormente. Mais um jogador que passou pelo Goiás, esse também agora recentemente, o atacante Leandro Bárcia. Ele que atualmente está no Sport, teve aí uns problemas por conta de lesões. Nessa temporada só atuou em apenas 5 jogos, onde ainda marcou um gol com a camisa do Leão lá de Recife. Ele que jogou no Goiás na temporada de 2019, né, foi muito bem naquele elenco, principalmente no Brasileirão. Ele chegou meio que assim, mais para a disputa do Goianão, ainda não conseguiu ser titular absoluto, mas assim que iniciou a Série A do Brasileirão, foi muito bem vestindo a camisa esmeraldina. No total foram 48 atuações, com 9 gols marcados e 3 assistências. Ele que deixou o Goiás, né? Infelizmente o Verdão não exerceu seu direito de compra e foi emprestado para o Sport em 2020. Foram 28 jogos por lá, 7 gols marcados também, uma boa temporada, mesmo com o Sport brigando, né, o campeonato quase todo contra a zona de rebaixamento. Até mesmo surgiu uma hipótese dele ser negociado com o Goiás no meio da temporada, mas acabou não evoluindo, né, esse negócio, ele permaneceu lá em Recife. Nessa temporada, como eu disse, voltou aí de contusão, mas só jogou 5 vezes e agora também se recupera de uma contusão na coxa direita. A tendência é que ele retorne aos gramados normalmente no ano que vem. Ele que só tem contrato com o Sport até o dia 30 de dezembro, depois fica livre aí no mercado. Ele que pertence ainda ao Nacional do Uruguai, pode ser que o Goiás consiga a sua liberação também aqui para jogar a Série A do ano que vem. Ele tem 29 anos de idade, natural da cidade de Flórida, no Uruguai, onde começou sua carreira, né, nas categorias de base do Nacional. Foi o único time antes dele chegar aqui ao Goiás. Quero saber sua opinião também sobre o Leandro Bárcia, né, um jogador muito raçudo, foi muito bem também na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu aceitaria tranquilamente no Verdão. Quero aqui saber também a sua opinião. Dando sequência na nossa lista, irei falar de um zagueiro,
o David Duarte que irá deixar o Verdão no final dessa temporada, o Reinaldo também vendo esse impasse com o Verdão, a tendência é que não continue, infelizmente, então a gente já precisa aí movimentar no mercado para trazer sim bons nomes no ano que vem. Um disponível dentro aí do mercado da bola e que já passou pelo Goiás, é formado aqui, é o zagueiro Hernando. Você lembra dele? Foi aí revelado no Verdão ainda lá na temporada de 2007, né, quando começou aí sua carreira pelo Goiás, estava aqui no Verdão desde a temporada de 2004. Os seus principais anos foi tanto em 2009, quando o Goiás teve um ótimo momento, principalmente no primeiro turno da Série A. Em 2010 também foi o titular absoluto da posição quando o Goiás foi vice-campeão brasileiro e permaneceu no time, vice-campeão da Copa Sul-Americana e permaneceu no time até em 2013, quando fez aí 63 jogos e 3 gols marcados, a sua melhor temporada no time esmeraldino. Depois disso ele passou pelo Internacional, onde também ficou por lá por 4 temporadas. Em 2018 foi para o Sport, em 2019 no Bahia, onde ficou até em 2020, né? E nesse ano estava jogando a Série B, assim como o Goiás, defendendo a camisa do Vasco da Gama. Não foi muito bem não, a torcida lá do Vasco não gostou muito das suas atuações, foram 27 no total nessa temporada, sendo 16 delas na Série B. Não marcou nenhum gol, ele que tem aí 33 anos de idade, e também seu contrato se encerrou no final desse ano de 2021 com a equipe Cruz Maltina. É um atleta assim, eu não vejo ele como o principal nome, a melhor opção para a zaga do Goiás, mas eu acho que faria sim um bom trabalho, um trabalho bem feito aqui no Goiás no ano que vem. É mais experiente, mas eu acho que por ser um jogador formado aqui no clube, cairia sim bem como uma boa opção para o Goiás. Quero saber sua opinião, se você concorda comigo, se já deu aí do Hernando no Verdão, enfim, surgirão né, e outras hipóteses também para a zaga. Quero que, se você tem aí, né, um comentário a respeito também de um bom zagueiro, pode deixar aqui embaixo, que irei gravar diversos vídeos sobre jogadores, né, livres no mercado que o Goiás pode vir a contratar em 2022. Mais um que passou no Verdão, agora para a lateral esquerda, e jogou muita bola, apesar de pouco tempo, com o Hernando na zaga também, né, que foi o lateral esquerdo Egídio. Ele tem 35 anos de idade, no Goiás só jogou em 2012, mas assim, se você olhar os números dele, realmente parece que foi por várias temporadas, né? Para você ter uma ideia, só em 2012 foram 61 jogos, com 8 gols marcados e 21 assistências pelo Goiás. Realmente arrasadora essa passagem do Egídio aqui no time esmeraldino, praticamente foi a equipe que revelou ele para o grande centro aí do futebol brasileiro. Ele que antes disso só tinha passado pelo Flamengo, né, onde começou sua carreira, o Paraná, o Juventude, o Vitória, o Ceará, sem muito destaque. Aí sim que no Goiás, depois disso, sua carreira mudou completamente, né? Em 2013 foi para o Cruzeiro, onde foi aí bicampeão brasileiro, tanto em 13 e em 14, passou pelo futebol ucraniano e jogou mais 3 temporadas no Palmeiras. O seu último time, né, agora ficando livre no mercado após o Brasileirão, estava sendo o Fluminense, onde nessa temporada ele entrou em campo 36 vezes, marcou aí um gol e também deu 3 assistências, chegou até as quartas de finais, por exemplo, da Copa Libertadores. Teve algumas lesões e se empacou também no seu desenvolvimento no time como titular, acabou perdendo aí a posição, mas eu acho que ainda assim, apesar da idade, né, dessas contusões, acho que poderia ser um jogador interessante dentro do Goiás. Não sou muito a favor de jogadores muito medalhões, mas um ou outro acredito que ainda assim, tendo garra, pode ajudar o Goiás nesse ano de 2021, por exemplo. O próprio exemplo do Felipe Bastos, né, que tinha tudo aí para chegar no Goiás e não contribuir muita coisa, e não foi o que aconteceu. Jogou muito bem, tem o seu contrato renovado para o ano que vem, então não é todo tipo de jogador mais velho, né, que vai chegar e não render o melhor possível. Acho que esses nomes aqui são atletas um pouco mais experientes, mas que ainda pode dedicar bastante a ajudar o time esmeraldino em 2022. Para finalizar nossa lista, até agora eu estava falando mais de nomes assim bem possíveis para o Goiás trazer no ano que vem. Agora sim, para o torcedor mais exigente, ele trazer aqui um nome de muito peso dentro do mercado brasileiro, o Ricardo Goulart. E por que o Ricardo Goulart pode chegar no Goiás, né? Por que não, né? Já que ele saiu do Guangzhou Evergrande, ficou sem contrato e até o momento não surgiu nenhuma proposta generosa para o jogador aqui dentro do futebol brasileiro. Ele já falou que a sua vontade é retornar, sim, aqui para o país, e inclusive teve aí sondagens do Palmeiras, mas que não quis pagar um salário muito alto para o jogador, deve desistir também dessa contratação. E além disso, ele foi oferecido, por exemplo, ao Bahia, caso o Bahia permanecesse na Série A do Brasileirão e fizesse uma oferta interessante para o jogador, estaria em pauta aí na carreira do atleta para 2022. Se o Bahia pode contratar o Ricardo Goulart, e o Bahia ainda se ficar, né, na Série A do Brasileirão,
porque o Goiás não. Obviamente, né? O Bahia tem muito mais dinheiro hoje do que o Goiás por conta de já estar na Série A do Campeonato Brasileiro por 5 temporadas. No Goiás, né, o Ricardo Goulart ele só jogou lá em 2012 e recebia mais ou menos lá na China um valor aí entre 1 milhão, 1 milhão e meio de reais. Isso só aqui no Palmeiras também era essa quantia lá em 2019, quando entrou em campo aí 12 vezes e marcou 4 gols, além de 3 assistências. Retornou para o futebol chinês e nessa temporada lá no Guangzhou Evergrande fez 13 jogos com 7 gols marcados e 2 assistências. Sua carreira começou lá nas categorias de base do Santo André. Depois disso ele passou também pelo Internacional até chegar aqui no Verdão em 2012, né, quando foi campeão brasileiro também da Série B, fez aí 63 jogos com 25 gols marcados, um dos artilheiros do time naquela temporada. Inclusive o Goiás tem um pequeno percentual por conta de mecanismo de solidariedade do Ricardo Goulart, gravei um vídeo sobre isso também, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem. Como eu disse, né, é um nome assim meio que quase impossível para o Goiás no ano que vem, mas está livre no mercado, está aguardando algumas propostas, quer voltar aqui para o Brasil e por que não, né? Vai que o Goiás dá uma doida aí de investir um valor um pouco mais alto em um jogador. Ricardo Goulart está livre no mercado, tem 30 anos de idade, com toda certeza, né? Pegaria essa camisa 10 do Goiás facilmente. Do vídeo de hoje, né, listei esses 5 jogadores, tanto o Hernando, o Egídio, o Ricardo Goulart, o Giovani e também aí Leandro Bárcia, né? Quero saber sua opinião também de outros jogadores que já passaram aqui no Goiás, que podem, quem sabe, ser boas opções no Verdão do ano que vem, como por exemplo o Rossi. Eu não citei atletas assim que obviamente tiveram ótimas atuações no Verdão, mas a chance deles voltarem no ano que vem é muito pouca, né? Como por exemplo o Rafael Tolói, o Michael, o próprio Léo Senna. Esses jogadores aí já são fora de cogitação, né? Até mesmo por conta do Goiás ter acabado de liberar eles e serem muito caros, ainda está vivendo um dos grandes auges da sua carreira. Irei falar aqui mais de jogadores que com toda certeza, né, estão sem contrato, fica muito mais fácil trazer esses atletas para o ano que vem. Beleza? Quero saber sua opinião aqui embaixo e também, né, sobre outros atletas que o Goiás pode buscar no mercado no ano que vem. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!